Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz... Ô Júnior, abaixa só um pouquinho e tira um pouquinho o grau, que senão vai estrondar tudo aqui. Que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um que se faz presente aqui esta noite, amém? Deixa eu perguntar para vocês, estão felizes? Estão alegres? Estão firmes na fé? Amém mesmo ou misericórdia? Muito bem. Essa noite quero falar um pouquinho ao coração de vocês, através do Espírito Santo, falar um pouquinho sobre fé, sobre oração. Quando você ouve a palavra de oração, qual é o personagem bíblico que vem à sua mente? Daniel, quem mais? Davi, Abraão, Moisés, Jacó, todos esses, Jesus, todos esses foram homens de oração. Podemos incluir algumas mulheres também, por exemplo, Ana, foi uma grande mulher de oração também. Débora, tá vendo aí? Então, todos aqueles que seguiram a Jesus, todos aqueles que tinham comunhão com Jesus, eles tinham algo em comum, que era a oração. E a oração nada mais é do que você abrir o coração a Deus como o quê? Um amigo. Você conversar com Deus. Eu fico imaginando se hoje nós temos tanta fé e oramos tanto igual o povo de Deus orava antigamente, igual a fé que o povo de Deus tinha antigamente. Certa vez Jesus disse que se a pessoa tivesse a fé do tamanho de uma semente de mostarda, essa fé moveria uma montanha. Hoje, infelizmente, nós vemos ao contrário. Às vezes hoje nós vemos as pessoas precisando ter uma fé do tamanho de uma montanha para mover uma semente de mostarda. Tamanho da fé das pessoas. Olha lá, a irmã já está com a semente de mostarda ali. Entende, irmãos? Então, a nossa fé hoje, a nossa comunhão com Jesus, com Deus, ela tem deixado a desejar. E olha, quando eu falo ela tem deixado, eu não falo só vocês não, tá? Eu me incluo nesse meio também, porque sou pecador como qualquer um. E às vezes nós temos a tendência do dia a dia, da correria ali de trabalho, escola, filho, enfim, a gente negligenciar a oração, a gente negligenciar o conversar com Deus. Mas essa noite, eu quero conversar com vocês a respeito de um personagem. Esse eu vou dizer para vocês que ele teve uma vida de oração. Aos 17 anos, ele é levado para longe da sua casa, para a Babilônia. E ali permaneceu dos seus 17 até os seus 84 anos, 85 anos mais ou menos. Passou por 4 reinados diferentes, 4 reis passou por ele. E durante esse tempo, teve uma coisa que ele nunca abriu mão, que era a oração. Que era a oração. Em todos os momentos, ele podia estar fazendo o que podia, ele podia fazer o que estava fazendo. Ele dedicava ali, pelo menos 3 vezes ao dia, para colocar o seu joelho no chão e orar a Deus. E o que nós temos feito hoje? Nós temos colocado nosso joelho 3 vezes por dia ao chão e orado? Alguns sim, alguns não. Cada um tem uma comunhão diferente com Deus. Cada um ora de uma forma diferente. Mas o importante é nós termos essa comunhão com o nosso Deus. Abram suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou ler um pouquinho o texto aqui. Eu vou pedir até licença que eu vou ler um pouquinho até demais. Tá? Geralmente quando a gente vem pregar aqui, lê 2, 3 versos,
eu quero ler um pouquinho a mais para vocês poderem compreender o contexto, tá certo? Daniel, capítulo 6, versículo 1, todos acharam? Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque até aqui a Tua graça tem nos alcançado, Senhor. Nesse momento, com a Sua palavra aberta, queremos Te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito possa descer sobre essa igreja, Pai. Que o Senhor possa inspirar o coração e o ouvido de quem vai receber essa mensagem também, Pai. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, ao quais esses sátrapas dessem conta, para que o reinado não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nem erro e nem culpa. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição, qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: estas palavras é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou a salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, o que é a lei dos medos e dos persas, de nenhum interdito e de nenhum decreto que o rei sancione que se pode mudar. Vamos ler até aqui, que senão vai ficar muito longo. Mas só para vocês compreenderem o contexto. Como eu havia dito no início, Daniel havia passado ali por 3 anos. E dessa vez, Dario está em ascensão no trono. E ali a forma de governar ali dos persas era um pouco diferente. Então ele fez ali uma espécie de uma república, né, e separou ali as pessoas para governar. Os 3 ministros, né, no qual um era Daniel, e ali tinha hierarquia, vinha ali o sátrapa, governador, prefeito, enfim, seguia ali toda uma hierarquia. E a Bíblia vai dizer aqui que Dario estava
pensando em colocar Daniel como primeiro-ministro, colocar Daniel como cabeça, mandar ali em todo mundo, abaixo do rei, só Daniel, assim como foi com José lá atrás, quando o faraó fez com José. José mandava em tudo, só acima de José era só o faraó. Assim ia acontecer também com Daniel. Agora, o problema começou a acontecer quando o rei, com certeza, mencionou que queria colocar Daniel lá em cima para governar. Aí, meus amigos, vou falar para vocês. Tem um ditado que diz, aí o chicote estralou para o pobre Daniel. E sabe o que mais chama a atenção? É que quem queria o mal de Daniel eram aqueles que estavam com ele, que de certa forma eram amigos de trabalho, eram aquelas pessoas que estavam ali, lado a lado com Daniel. Pergunto para a igreja aqui, quem aqui nunca sofreu uma perseguição num trabalho? Quem aqui nunca sofreu uma perseguição dentro da própria igreja? E quando essa perseguição acontece, qual é a atitude que nós temos? Pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza humana falha, a primeira tendência que nós temos é o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. É a primeira coisa que vamos fazer, é isso. E eu falo por experiência própria. Já sofri dentro da igreja, já sofri perseguição no trabalho. E pior do que sofrer perseguição na igreja, perseguição no trabalho, é você sofrer perseguição no seu trabalho, onde a maioria das pessoas fazem parte da sua igreja. Aí é paulada dupla. Entende? Mas com o tempo a gente vai aprendendo que a gente não faz justiça com as próprias mãos. É Deus o dono da justiça, é Ele que resolve tudo no tempo certo. A tendência é que nós às vezes queremos uma resposta imediata de Deus. E às vezes Deus vai falar para nós o que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir. E é aí onde a revolta vem. Daniel, aqui, ele, em momento nenhum, ele mudou sua postura. Daniel, ele não se vislumbrou com a riqueza, com a luxúria, com o poder, com a influência que ele tinha. Daniel era uma bênção, aonde ele pisava o pé. Não à toa que em todos os reinos, ele estava sempre lá no topo, gente. Sempre lá no topo. E o pessoal ali começou a sentir inveja. Falou, olha, é o seguinte, esse camarada que é hebreu, chegou aqui, né, arrastando aí a cachorrinha, né, como diz o pessoal, e agora quer ser mais do que nós? Eles fizeram de tudo, irmãos. O relato bíblico vai dizer que eles fuçaram a vida de Daniel de cima para baixo. Foram lá, pesquisaram quem era a namorada de Daniel, onde ele morava, o CPF, o RG, se tinha conta no Serasa, se o nome estava sujo. Imagina vocês, pesquisaram tudo que vocês podem imaginar. E o relato bíblico vai dizer que eles não encontraram nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Daniel, apesar de exercer um cargo político, ele não era político. Ele era um cristão genuíno e que confiava em tudo que o pai dizia. Por isso que a vida de Daniel foi irrepreensível. Eles não encontraram nada. E aí, quando não encontraram nada, o que nós vamos fazer? Vamos atacar a fé dele. O que Daniel costuma fazer? Olha, todos os dias, horário marcado, manhã, tarde, finalzinho da tarde. Pode ir lá que ele está com a janela aberta orando. Daniel era um homem de oração, irmãos. Ele orava, durante esse tempo que ele permaneceu na Babilônia, ele orava, ele contava os dias para que Deus libertasse o povo. Ele orava todos os dias. Eu posso dizer com todas as palavras que Daniel, além de orar, chorava e gemia pelo povo de Israel. É o que nós precisamos fazer hoje também. Orar e gemer pelo nosso povo. A minha filha,
essa semana, ela vendo essas situações que estavam lá no Rio Grande do Sul, ela chegou para mim: pai, olha isso aqui, que triste. Sabe, ela falando para mim assim, com tristeza, sabe, no olhar. E na hora, eu confesso para vocês que na hora eu nem relevei muito, gente. Nem relevei muito. Falei: Analice, acontece, né? São os sinais do tempo. Essa foi a minha resposta. Aí minha esposa, né? Mulher, né? Mulher sempre tem um olhar mais sensível, né? Enfim, ela virou para mim e falou assim: sabe o que é isso aí? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que gemem e oram pelos seus. E é isso que a sua filha está fazendo. Ela está vendo ali, ela está gemendo. Ela está sentindo a dor daquele povo. E aquilo me deixou completamente constrangido. Isso me mostra o quanto eu preciso melhorar como cristão. Quanto eu preciso melhorar. Mas fechando o aço aqui, voltando para Daniel. Daniel, em momento nenhum, ele se desesperou. E aí, o que eles fizeram? Então, vamos caçar algo para destruir a fé de Daniel. E aí foram lá. Os bonitos foram até o reino. Ó rei Dário, vive eternamente. Exatamente, bajulação. Começaram a bajular o rei. Olha, faz um decreto. Eu vou tentar parafrasear, vou tentar mais ou menos o que eles falaram. Ó rei, você como grande e poderoso no império, faça um decreto. Durante 30 dias, só 30 dias, reis. Só 30 dias. Ninguém pode fazer nenhuma oração ou invocar outro nome senão seu. Olha que bacana. Você que já é rei aqui, vai se tornar mais famoso, vai se tornar um Deus. E o ego inflou, irmã. A pior coisa que tem nessa vida é quando alguém infla os nossos egos. E eu falo os nossos porque nós temos a tendência, sim, se não estivermos firmados em Deus, o nosso ego ir lá para cima. Quem não gosta de um elogio? Todos nós gostamos. Ainda mais quando vem aí de um patrão, da esposa, de alguém que você gosta muito, de alguém relevante. É gostoso receber elogio. Claro que é. Agora o problema, quando esse elogio infla o nosso ego, aí você fica cego. Aí você deixa de enxergar as coisas que estão ao seu redor. E foi isso que aconteceu com o rei Dario. E o mais detalhe tão banal que assim, todos falaram que estavam de acordo, mas Daniel, que era um dos principais, não estava ali com eles. O rei poderia ter percebido, né? Peraí, se todo mundo está de acordo, cadê Daniel que não está aqui para concordar? E o rei assinou o decreto. Você sabe que após a assinatura desse edito, desse decreto, sabe qual foi a postura de Daniel? Daniel se desesperou? Daniel foi chorar? Daniel reclamou a Deus? O que Daniel fez? Foi orar. Pergunto para vocês, Daniel não poderia ter chegado na casa dele, ter orado com a porta fechada? Com a janela fechada? Ia ter alguma diferença? Deus não ia ouvir a oração dele? Ia. Mas Daniel era fiel aos seus princípios. Daniel, para ele, por mais que ele estivesse servindo numa terra estrangeira, ele servia bem, na verdade, os babilônicos. Mas a comunhão com Deus vinha em primeiro lugar. Daniel não teve medo nenhum. Daniel não teve medo da corte terrena. O medo de Daniel não era ser julgado pela corte ali terrena. O medo de Daniel era ser julgado pela suprema corte do universo. Disso ele tinha medo. Porque ele sabia que se ele desobedecesse a Deus, que ele saísse fora do caminho de Deus, a vida dele não ia ser mais a mesma. E no meio daquele povo invejoso, porque foi isso que eles tiveram, inveja de Daniel, Daniel não foi reclamar com Deus. Daniel falou: Senhor, olha só, tanto tempo que eu estou aqui em Babilônia, servindo, e olha só, o que eles fizeram? Estão querendo puxar o meu tapete. Daniel não fez isso, Daniel foi orar. E aqui vem uma lição para nós essa noite. A sua vida não está legal? Você acha que tem alguém te perseguindo?
Vai orar a Deus. Ore a Deus. Senhor, que seja feita a sua vontade. O Senhor sabe todas as coisas. No momento certo, as coisas vão acontecer. E eu falo para vocês que eu vivi essa experiência um pouco mais de um mês atrás, antes de eu fazer uma semana de oração, ali na Vila Antártica. Eu passei por uma situação tão constrangedora na escola, no colégio adventista, que eu só coloquei meu joelho no chão e orei a Deus. Mas aquilo me angustiava, vocês não sabem o tanto que aquilo me angustiava. E eu pregando ali na semana de oração, e aquilo vindo na mente e me cortava o coração. Quase depois de um mês, Deus mostrou uma luz. Deus mostrou uma luz. E conversei com o pastor, e fiz, olha, falar para vocês, foi algo para derrubar a gente mesmo. Mas quando a gente está firmado na rocha que é Cristo, e quando a gente sabe em quem nós realmente cremos, essas dificuldades são fichinhas. E Daniel passou por mais essa prova. E sabe, queridos, o que mais chama a atenção também, Dario, cego, com orgulho, né? 30 dias seria o decreto para ele ser um Deus. Só que esses 30 dias, ele achando que ia ser Deus durante 30 dias, acabou sendo trapaceado por um dia. Acabou sendo enganado. E quando ele foi ver o que ele tinha feito, era tarde demais. Não tinha como voltar atrás. Porque realmente, na lei dos Medos e dos Persas antigamente, o que falou, está falado e você não volta atrás. Ele poderia condenar o filho dele, se o filho dele fosse condenado por ele, ele não poderia voltar atrás. E aquilo tirou o sono. Aquilo tirou o sono do rei Dario. E aqui nós temos um paralelo muito bacana. Porque enquanto Daniel foi lançado na cova dos leões, no perigo, o rei estava no palácio, aflito. Nem dormiu, mandou tirar os instrumentos. Não quero saber de instrumento hoje. Eu estou angustiado, porque eu fui injusto com Daniel. Ora, o rei Dario conhecia Daniel, gente. Conhecia muito bem. E sabia que Daniel não era de fazer essas coisas por maldade. E ele conhecia tão bem Daniel, que ele sabia que Daniel jamais ia deixar de seguir o seu Deus para seguir a ordem da corte. A história de Daniel está aí para provar isso. Está aí para provar isso. E Dario angustiado, vai e joga. Manda jogar Daniel nas covas. O detalhe é quando você vai no versículo 21, o rei acho que não deve nem ter dormido a noite direito, de tanta angústia. Eu acho que quando o sol raiou, ele pulou da cama e correu para ver como é que Daniel estava. E o versículo 21 vai dizer assim, ó: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho mais, para a gente poder compreender. Versículo 20: chegando-se ele, Dario, à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei ao Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te levar-te dos leões? Olha isso, irmãos. Pergunto para vocês, você acha que o rei Dario não sabia o que tinha acontecido lá atrás com os amigos de Daniel? Com certeza sabia que Deus tinha livrado aqueles 3 amigos de Daniel da fornalha. Então quando ele levantou, correu lá, porque ele sabia que ia ter um milagre. E aí continua: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A fé e a esperança de quem tem a consciência limpa,
mesmo em meio às falsas acusações. Aquele que o acusou, aqueles que o acusaram, na verdade, talvez nem conseguiram dormir, mas Daniel dormiu um sono gostoso com os leões. Eu costumo pensar que quando Daniel foi lançado nas covas dos leões, os anjos do Senhor estavam com Daniel. Mas mais do que isso, eu fico imaginando Deus achegando nos leões e falando assim: escuta, hoje vai dormir com vocês aqui o meu servo. Esse servo, ele é muito amado. Eu amo ele. Agora, não quero que vocês façam nada com ele. Não toque nenhum fio de cabelo dele. Pelo contrário, eu quero que vocês deite próximo a ele e que a sua juba sirva de travesseiro para que ele possa dormir tranquilamente. E foi isso que aconteceu. Daniel não teve um arranhão sequer. E outro detalhe, você não vai ver aqui, falar que quando Daniel estava dentro da cova, ele orou. Não. A tendência quando nós estamos no desespero é orar. É isso? Mas Daniel sabia em quem ele confiava. Daniel já tinha essa comunhão com Deus. Quando ele estava no olho do furacão, ele só respirou e deixou Deus agir. E Deus agiu. Daniel, durante a sua vida inteira, ele testemunhou o amor de um Deus que está ao nosso lado a todos os momentos. E mesmo essa comunhão de Daniel com Deus não o poupou de passar por sofrimento, por lutas e por dificuldade. Agora quem somos nós? Que no meio da dificuldade deixamos Deus de lado. Nós não somos melhores do que Daniel. Somos apenas trapo de imundícia, como a Bíblia vai dizer. Mas mesmo assim, e apesar de mim e de você, Deus nos ama de uma forma tão grande, que Ele está disposto a nos ouvir todos os dias. E nós temos esse privilégio de conversar com o Rei do Universo, sem precisar pegar senha ou esperar. Basta fechar os olhos. O testemunho de Daniel é tão grande, irmãos, que quando o rei soube que Daniel estava bem, no versículo 23 vai dizer, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O testemunho de Daniel é tremendo, desde a sua juventude até a velhice. E para finalizar a mensagem dessa noite, eu quero ler com vocês o versículo 26 em diante. Olha o que o poder de um testemunho faz na vida de outras pessoas. Vai dizer assim: o rei Dario, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E no versículo 27 vai dizer: ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Entre leões e anjos estamos todos os dias. Só que nós precisamos ter a certeza em nosso coração que mesmo nessa luta diária que enfrentamos, mesmo esse leão que matamos a cada dia, os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Nós estamos distantes de Deus apenas a uma oração. Que isso possa ser hábito na nossa vida. Orar a Deus todos os dias. Buscar a Deus todos os dias. Nos momentos bons. Porque
quando a gente deixar para buscar Deus nos momentos ruins, a gente vai desanimar, pode ter certeza, irmãos. O cristão que não ora, o cristão que não busca, a tendência dele é enfraquecer, infelizmente. Ninguém aqui vive sem beber água. Ninguém aqui vive sem se alimentar. O cristão não pode deixar de falar com Deus todos os dias. E o cristão não pode deixar de se alimentar da palavra todos os dias. Nesse momento, o irmão Rodrigo, é isso? João, vai cantar um louvor. Ao ele cantar, faça uma alta reflexão dentro do seu coração. O como eu posso ser mais próximo de Deus? O como eu posso buscar mais a Deus igual Daniel foi? Reflita aí. Eu estava ali quando a cruz se levantou. Vi quando cravaram os pregos em suas mãos. Vi seu sangue caindo até o chão. Vi seu rosto ferido. Vi alguém chorando aos seus pés, e a sua dor partiu meu coração. Que crime cometeu pra merecer a morte assim, que o condenou à cruz? Eu me aproximei um pouco mais, ouvi as suas histórias dos milagres que fez, sua vida de bondade e oração, que o crucificou. Eu clamei em alta voz, eu queria uma resposta, uma razão qualquer, mas a multidão sorriu de mim. Foi então que eu percebi que o martelo sempre esteve em minhas mãos. Um crucifixo em luz, eu também gritei quando a multidão passou. Um crucifixo em luz, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender. Um crucifixo em luz, eu também gritei quando a multidão passou. Um crucifixo em luz, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender.
aflitor em mim, e ouvi sua voz dizendo: Pai, perdoa-me. Crucifiquem-no. E eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no. Eu também gritei quando a multidão passou. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender. Oh, crucifiquem-no. Eu também gritei quando a multidão passou ali. Crucifiquem-no, mas ele morreu por mim. Eu não pude compreender porque se entregou por mim. Que Deus seja louvado. Feche os olhos. Santo Deus, amado Pai, toda glória, todo louvor seja dado ao teu santo nome, Senhor. Um dia o Senhor desceu do céu e caminhou aqui nessa terra para nos dar a vida eterna, Senhor. Morreu na cruz, sofreu naquele calvário, para que pudéssemos ter a salvação. Obrigado, Pai. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa reavivar o nosso coração, a nossa vida de oração, Pai. Assim como foi com Daniel, que possamos também orar 3, 4, 5, 6, o que for preciso por dia, para estar mais perto do Senhor. E quando as provas chegarem, quando os desafios chegarem, a gente não tem medo, porque a gente sabe em quem a gente confia. Abençoe essa igreja, Senhor. Que o Espírito Santo possa descer sobre ela, e que ela possa continuar sendo canal de bênção às pessoas que estão aí fora, Pai. Nesse momento, peço que o Senhor possa levar cada um para os seus lares, em paz e segurança, os livrando do mal e do perigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça.